aí, galera, tudo bom? Hoje é só para avisar que não teremos palestra temática esse ano. Vamos tirar sem batatinha frita. 1, 2, 3. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Show! E aí, cadê a minha parceira de palestra? Ih, acho que a Cileide me abandonou, hein? Ah, ela deve estar terminando a palestra anterior dela. Deixa eu chamar ela aqui. O pessoal se empolga nas palestras e esquece os outros, né? É verdade, cara. Se a palestra não for boa, o líder vai dar um jeito, hein? Bom, vamos lá então. Eu vou começar, já que eu faço a parte inicial mesmo. Então eu vou tomar a frente. Na verdade, eu faço só alguns comentários, né? Algumas piadas no meio. E a parte importante mesmo, porque quem sabe é a Cileide, né? Hã, galera, nós vamos falar aí sobre aplicando DataMind com Delphi e Python nos dados veiculares. Essa palestra aqui, ela é uma continuação da palestra que eu e a Cileide fizemos ano passado, onde a gente mostrou como extrair os dados, dos veículos utilizando o dispositivo OBD2. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, justamente que é um revival, né, um flashback dos melhores momentos da palestra do, ano passado, tá. Bom, o que a gente utilizou para buscar esses dados, tá? A gente utiliza um dispositivo chamado OBD2, que utiliza aí um padrão chamado J1962, tá? Ele é um dispositivo que foi adotado no Brasil desde 2010, e ele é padrão, tá? Não quer sabe como é que é Brasil, né? Não quer dizer que todo carro desde 2010 realmente venha com, esse acessório, certo? Mas, eh, mas a maioria dos carros estão vindo e é o, dispositivo onde é feito a maioria dos diagnósticos, no carro, certo? É através dele que a gente consegue, receber então as informações aí do nosso veículo. Antes do OBD2, existia o OBD1, né, que acontecia? Qual era o problema do OBD1? Que era tudo muito padronizado, ou seja, cada um tinha o seu padrão. Então aqui a gente tem um exemplo de, justamente de conversores de OBD1 para OBD2. Então vocês veem que cada fabricante possuía uma versão, do seu, para o seu tipo de para o seu fabricante, né, possuía a sua versão de dispositivo para extrair. Então, utilizando esse nosso amiguinho aqui, certo? Tem esse Helm que é bem baratinho. Eu não recomendo ele, tá? Ele volta e meia dá vários bugs, para de transmitir no meio do caminho. Reza a lenda, diz o Landerson que o carro dele parou de funcionar e ele resetou aí, né? Começou. Gente, Aí, ó, tô aqui, atrasei, mas tô aqui. bom, Bora lá. eu já avisei que esse ano não ia ter palestra temática. Aí o pessoal disse que se não gostar, eles vão chamar o líder, hein? Ixi, vocês estão eliminados. Bora lá. Então, através daquele dispositivo, né, que eu comentei, voltando aqui, que a gente tem o Helm 327 e eu gosto muito desse carrorama, que é da Multilaser, apesar de ser Multilaser, ele tem funcionado, não parou o meu carro, né. Que a gente usa? Ele é um componente, ele é um dispositivo Bluetooth, então é muito fácil a gente acessar ele pelo Delphi. Então basta colar lá. A gente não vai mostrar a aplicação porque a Cileide tem outras coisas bem mais interessantes para mostrar. A gente cola lá um T Bluetooth, seta, utiliza uma conexão padrão serial, então não é uma conexão específica para trabalhar com OBD2. Então a gente vai utilizar uma conexão socket padrão, certo? Que é esse carinha aqui.
vai usar lá um T-socket, um T-Bluetooth socket, e a gente faz o quê? A gente envia dados e recebe dados. Então, a gente dá um send data e dá um receive data. Então, utiliza, por exemplo, aqui, ó, tem os padrões de dados que a gente envia, os comandos que nós enviamos, e depois só buscamos o retorno e interpretamos. No caso, se eu quiser enviar o dado, eu dou um send data, mando a string que eu quiser, sempre terminada. Eu sempre preciso mandar um enter no final para dizer que o comando foi finalizado, né? Tem code ANSI get byte aqui e vai, que é um Dodge, ladeira abaixo, sem freio. A leitura de dados, então, tudo depende do comando que eu for enviar. Para inicializar o meu OBD2, eu envio o comando ATZ, que é esse comando até que eu usei como exemplo. Ele vai me retornar, para a gente ver os retornos, ele vai me retornar um OK, né? Vai me retornar lá o nome do dispositivo, se é um Elm 32 alguma coisa lá, né? Os comandos de configuração, por exemplo, se eu quero desligar o eco, se eu quero... esse aqui são os retornos que o OBDD me traz, o OBD2 me traz. Então, se eu quero desligar o cabeçalho ou não, então vocês veem que aqui, ó, se eu mandar um TH1, ele me manda um cabeçalho, senão vem o dado puro. Se eu quero desligar o espaço em branco ou não, então, se eu quiser que ele venha sem espaços ou que venha cada conjunto de bytes separados, né, conjunto de hexa separados. Então aqui é para detecção também os comandos aqui, para ligar e desligar o retorno de espaço, detecção automática do protocolo, você não tem que dizer qual é o ABD2 que eu estou usando, para qual é a empresa, e no caso eu passo um 0 e tudo funcionando. Bom, existem 10 serviços que o OBD2, na verdade que o carro retorna para nós e o OBD2 é capaz de buscar. Tá? Esses dispositivos OBD2 comuns que a gente pega por Bluetooth, eles só fazem leitura ou apagar códigos de erro. Faz leitura tanto dos sensores quanto leitura de código de erro. E o máximo que eu consigo é apagar, certo? Aqueles... Oi? O que é perigoso? Principal... Não, se você... Não, esquece. Não vou dar isso. Aí existe, né? Se vocês forem na mecânica, vocês vão ver que eles usam um aparelho que não é Bluetooth, que tem um cabão, né? Aquilo geralmente tem alguns códigos dos fabricantes de veículos que dão acesso a gente modificar os atuadores, que é modificar lá a injeção eletrônica, modificar algumas calibragens aí do automóvel, certo? Não é possível mudar o odômetro pelo OBD2, tá? Já vou adiantar para vocês que é a pergunta aí. 11 em cada 10 pessoas que assistem perguntam, né, se dá para mudar o odômetro. Não, não dá para mudar o odômetro. Inclusive, poucos carros retornam o odômetro, certo? Ele é um código lá no final da lista de serviços do OBD2 e poucos códigos realmente poucos carros dispõem isso. Por que será? Então, aqui a gente tem a lista de serviços que a gente consegue buscar, né, trabalhar dentro do automóvel. Basicamente, a gente trabalha só com a 01, que é coletar as informações do automóvel. Se a gente pegar aqui a 02, por exemplo, são as mesmas informações do 01, só que elas são congeladas no momento de uma falha do automóvel. Tá? Isso aqui realmente é para o pessoal da oficina. E aí o 03 aqui a gente também consegue buscar os dados, quais foram as falhas que foram executadas, o 5, o 4 aqui é aquele que limpa, né? E aí tem algumas outras aqui, a gente não tem muito tempo. Vamos lá. Então, quando eu quiser um comando do OBD2, o que eu faço? Eu vou mandar esse código de serviço mais o ID do parâmetro do diagnóstico. Por exemplo, se eu quero o odômetro lá, é o parâmetro, se não me engano, 6D. Né? Se eu quero aqui, ó, temperatura de fluido do arrefecimento, é o 0,5. Né? Velocidade do motor, o RPM, é 0C, 0D, velocidade do veículo. Então, geralmente, aquelas informações de bordo, com exceção do odômetro, a gente consegue buscar todas elas em tempo real pelo OBD2. Então, aqui eu tenho um exemplo de comando, onde a gente envia aqui um 01, que é o serviço, mais o 2F, que é para buscar o percentual do nível de combustível, e ele vai me retornar essa string aqui. E o que é essa string? Então, ele pode retornar até 12 caracteres para a interpretação do retorno do sensor, onde os dois primeiros é a identificação do serviço. Então, por exemplo, se o serviço é 01, ele vai retornar o 41. O terceiro e o quarto caractere
é o identificador do PID, que é o serviço, o sensor que eu pedi para ler. E aí vem os próximos caracteres, que são as informações realmente que eu vou ler. Vamos passar adiante aqui, né? Então, que são por grupo A, B e C. Então, por exemplo, aqui, ó, velocidade do motor. Eu tenho aqui, ó, o comando 010C que eu enviei, e ele vai me retornar um 410C. Então, o serviço 41, que é um retorno, o PID 0C, que foi o que eu pedi, e um 10, que é o grupo A, e o E8, que é o grupo B. Então, eu vou identificar o retorno do serviço, beleza? O identificador do PID, grupo A e grupo B. E aí, cada diagnóstico que eu for fazer, ele tem também uma formulazinha para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a velocidade, eu tenho que aplicar esse 256 vezes A mais B sobre 4, né? Barbada, né? A Nazaré já está lá, ó, calculando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter de hexa para decimal. Então, converto esses meus valores para decimal. Então, vai dar 16, 232. Então, faço lá o 256 vezes 16, mais o 232 dividido por 4. Então, neste momento que eu busquei essa informação, eu estava a 1082 RPMs. Barbadinha, né? Isso tem tudo na internet, tá? Tem no Wikipedia lá, tem todos os PIDs e as formas que a gente utiliza. Tá? Também existe um PID que é indicando quais PIDs existem. Né? Então, ao invés de eu ir lá testando os milhares de PID, eu posso ir simplesmente lá e tem esse PID, tem esse, tem esse, tem esse, e verificar na lista quais estão habilitados. E aqui é um pouquinho diferente a leitura, então existe outra forma de leitura, que é o quê? Olha como é que vem o retorno. Se eu mandar um 0100, ele vai me trazer esse B, E, 3, B, vai, né? Aqui eu tenho que fazer uma conversão para binário. Então, por exemplo, o B é 1011. Isso aqui, cara, isso aqui vocês mandam para o Tatu, diz Tatu, F em binário, 111, Tatu 8 em binário, 1000. Tá, Boa. vai lá, 348B4C em binário, vamos lá, valendo. Cara, ele te responde na hora. Então aqui eu vou ter o quê, ó? Então, o primeiro caractere aqui, ó, o B, o E, e eu vou converter ele todo para binário. Cada um desses grupos, dessas letrinhas, né, desses hexa, eles trabalham um conjunto de 4 PIDs. Então, nesse conjunto aqui, ó, eu sei que o primeiro está habilitado, o segundo não está habilitado, o 3 está. Que aí, se a gente voltar lá rapidinho lá para nossa lista, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, eita, nossa, foi. Aqui, ó, por exemplo, o 0,5, ó, temperatura de arrefecimento e 0C, velocidade do motor. Então, vamos ver se o 0C, ó, nesse caso aqui, o 0C está habilitado, ó, o 0,5 também. Então, eu consigo coletar essas informações. Então, vocês veem que é muito simples buscar as informações do carro. Basta ter o OBD2, componente Bluetooth, e depois fazer a leitura e a interpretação desses dados. Beleza? Sim, é contigo. Já responder ao William aqui. William, essa parte que o Muca explicou faz parte da nossa. Na verdade, essa palestra é quase um 2.0, né? Da nossa palestra do ano Eu passado. falei isso no início para eles. É uma continuação da palestra do ano passado. Isso. E essa parte que ele falou aí é exatamente como a gente pega esses dados. Por exemplo, a gente vai fazer análise, né, a mineração de dados com os dados que vêm do OBD. Então, é isso que ele explicou, como é feita essa conversão, como é que a gente pega esses dados, de onde é que eles vêm, como a gente interpreta isso com o aparelho da OBD2 que a gente coloca no carro. Isso. Tá? Do ano passado, que está liberado, e aí vocês vão se situar melhor nesse assunto. Tá? Só rapidinho aqui uma das perguntas, né, do OBD2. Eu recomendo esse carrorama aqui, que não é caro, tá? E ele é bem estável. É multilaser, né? Bom. Eu botei que era Multilaser, isso aí. Isso aí. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Outros slides. Então, vamos começar a falar aí um pouco de data mining, né? O que é data mining, o que é que a gente vai fazer nessa palestra. Então, data mining, ele está literalmente em todo lugar. Você abre um aplicativo que você tem, você provavelmente está gerando, está sendo feito um processo de data mining ali, com os seus dados, com os dados de outras pessoas.
E com isso, todo o mercado está girando atualmente, né? Então, a gente tem, por exemplo, um processo de data mining que resulta em uma sugestão de compra para você. Aquilo foi pego dos seus dados ou dos dados de outra pessoa, foi feito toda essa busca de dados preciosos para que ele conseguisse te dar um resultado de algo que você gostaria de comprar, por exemplo. Não. Vou passar aqui. Tá. Eu acho que todo programador um dia já ouviu falar no lance do marketing de compra fralda e compra cerveja ao mesmo tempo. Que foi uma estratégia de marketing lá antiga. Eu já. Já passou? Com certeza. E você ainda era fralda dupla, né? Então, você ia comprar, a cada 2 fraldas, comprava também 2 coisas de cerveja. Então, esse tema clássico era do Walmart, exatamente, que começou. Então, todo esse processo de data mining, a gente vê hoje, data mining, coisa nova. Não, isso já vem de muito lá atrás. Só que talvez o nome não era data mining, tá? Mas eles usavam desse tipo de estratégia com a visualização, talvez não de dados naquela época, acho que lá atrás era mesmo só percepção de mercado mesmo, para te dizer o que é que eles podiam colocar junto, ou o que é que eles poderiam oferecer, que seria do seu interesse, que é o que os sites fazem hoje, né? Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar esse item? Ou seja, ele te sugere coisas que as outras pessoas também gostaram e também baseado no que você pesquisa, né? No que você vê no site deles, de que dados eles conseguem obter de você. No meu caso, eu acho que eles ficam meio confusos. Por quê? Porque eu compro coisa de eletrônica, eu compro ferramenta, eu compro coisa de IoT, aí do nada eu estou vendo sobre maquiagem, sobre roupa, sobre coisa de cachorro. Então, acho que eles ficam um pouco maluquinhos na hora de me sugerir alguma coisa. Eu tive que buscar isso aqui da conta do meu esposo, que é ele que pesquisou sobre relógio, porque na minha as sugestões são bem fraquinhas, né? Acho que eles ficam meio doidinhos comigo. Então, o que é que o data mine ele tenta fazer, né? Ele tenta descobrir padrões nesse tanto volume de dados que a gente tem hoje. E em cima desses grandes volumes de dados, hoje a gente tem tantos dados disponíveis que é difícil, como antigamente, só visualizando que as pessoas compravam cerveja quando iam comprar fralda. Então, como o volume de dados é bem maior, então a gente precisa fazer uma análise aí mais profunda para obter esses insights. Pode deixar o acesso ao link. Eu acho que o link... Deixa comigo aí que eu vou procurando. Beleza. Vou acabar de te dar. Vou colocar para você. Então, vamos lá para os dados. Tudo que o Muca falou lá no início que a gente pega do OBD2, eles são literalmente os meus preciosos, né? Os dados que a gente obtém. E o que é que a gente tem de dado no OBD2 que eu peguei para fazer análise? A gente tem o RPM, né? Que é o contagiro do carro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um bonequinho aqui, tá? Tem um virabrequim, ele vai contando os giros aqui na rotação do virabrequim e vai vendo quantas rotações por minuto você está dando ali no carro. A velocidade, que é o speed, o full level do nosso dataset, da nossa base de dados, é o nível de combustível do tanque de combustível que o carro está. Equivalente ratio é a combustão de razão de equivalente. É meio difícil explicar, na verdade, essa é a única variável que eu não consegui entender 100% e eu também não usei ela na minha análise, porque os relacionamentos dela deram muito fracos em relação às outras. Tá? A true pos é a posição da borboleta, que a gente conhece como borboleta, que, na verdade, é a posição do acelerador. Quanto mais a gente acelera, a borboleta vai abrindo para obter ar e fazer a mistura ar-combustível. O MAF, que é o sensor de ar admitido, que ele informa a massa de ar que passa por ele, né? O Short Tank Filtering Bank. Essa é uma das variáveis mais importantes que, por enquanto, eu achei nesse dataset. Que ele mede a compensação de combustível feita pelo carro. Ou seja, se a sua mistura está fraca, ele vai fazer com que essa mistura fique adequada. Se ela está forte, ele também reverte para que essa mistura fique em um ponto ideal para que o seu carro funcione na mais plenitude que seja possível. Tá? O Air Intake Temp é o sensor de ar de admissão que mede a temperatura do ar conforme o ar entra no motor. Tá?
O ambiente RTemp, que é o sensor de temperatura externo, porque tanto a temperatura quanto a pressão ele mede interna e externa para saber qual a diferença e fazer o ambiente do carro ficar bom. Né? A temperatura do engine, que é o sensor de temperatura do líquido refrigerante. Intake Manifold Pressure, que é o sensor MAP, talvez você conheça mais por isso, que é o sensor de pressão no coletor de admissão. E o barométrico de pressão, que é o sensor de pressão atmosférica, barométrica. E a carga, por fim, a carga do motor. Tá? Vamos lá, então. Então, com todos esses dados preciosos, a gente vai verificar o que é que a gente consegue extrair desses dados a partir de algumas relações que a gente, inicialmente, que a gente já tem. A proposta inicial é ver duas coisas. Uma, se o motorista realmente ele está dirigindo o carro de uma forma que ele não esteja danificando nada no carro, ou seja, que ele está dirigindo de acordo com o que deveria ser, ou seja, ele não pode simplesmente deixar, como eu aprendi a dirigir lá atrás. Eu dirigi um Celta, e um Celta ele faz, não sei se vocês conhecem, ele faz muito barulho, aquele motor ronca demais. Então, quando o meu instrutor me ensinou, ele falou, ó, quando o motor roncar, muda a marcha. Então, eu sempre colocava, o meu contagiros era a rotação do motor. Estava mais passando de 1000 RPMs ali, eu já ia para a segunda, já trocava. É exatamente isso, o bate-pino. Então, eu aprendi desse jeito. Aí, hoje, se eu pego o carro de minha irmã, por exemplo, um HB20, ele faz barulho. E aí, gente, o que é que eu faço? Eu tenho que literalmente observar o funcionamento do motor para que eu não acabe danificando o carro dela com uma rotação muito alta, por exemplo. Tá? Que aí vai impactar em várias outras coisas também, né? Vamos lá agora para o Delphi. Bom, o Delphi hoje, você vai explicar a parte do Python, Luca? Rapidinho? Não. Beleza. O Delphi hoje, ele já suporta rodar scripts Python nele, né? Então, ele cria uma máquina de geração de código ali dentro, para que a gente consiga executar. É como se ele chamasse, tá, bem, uma explicação bem lá feia, né? Ele chamasse o CMD e o CMD fizesse todo o processo e devolvesse para ele. Tá? É basicamente isso. Mas aí o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar o Delphi aqui como ele está. Para rodar Python, né, eles criaram alguns componentes para que isso fosse possível. Então, tem o Cinedit aqui, que precisa ser instalado. Você vai instalar o Python, você vai instalar o Cinedit e vai instalar os componentes do Python. Tá? O Cinedit, que é esse, parece um memo aqui, é a área onde a gente vai colocar todos os códigos. Tá? E essa área aqui de texto, ela se comunica com as engines do Python, que são essas configurações aqui que são necessárias para que ele funcione. E o que é isso aqui? Ó? Eu ligo o Cinedit, que é o campo de texto, com a engine do Python, que verifica o input e o output, que é o input daqui, e o output, que é o que vai voltar para a gente, de acordo com um módulo que ele cria entre o Delphi e o Python, né? Para que os dois se unam e esses retornos sejam visualizados aqui pela gente. Tanto em texto quanto em gráficos. Então, se você se preocupa muito, beleza, eu vou gerar uma de dados em Python, mas eu não tenho como... Eu tenho que construir os gráficos para visualizar, eu tenho que criar toda uma tela para mostrar os resultados. Não, você pode simplesmente já colocar os resultados em texto aqui, caso você queira integrar ou queira salvar em algum outro lugar, aí já é outra história. O componente é Delphi for Python, Delphi 4 Python. Dá para instalar pelo Gerrit, tá? Tanto ele quanto o Cinedit. E usem o Python 3.9, pessoal, não usem o 3.10. Sempre dá ruim com o Muca. Gente, o que o Muca está falando aí é que o Python ele atualizou para a versão 3.10. Só que os componentes da biblioteca NumPy, que é uma base, é como se fosse a biblioteca para ter soma, subtração, é uma das bibliotecas mais simples do Python. Ela não está compatível ainda com a versão 3.10.
Então, se vocês instalarem 3.10, ele vai começar a dar vários bugs, várias que vocês não vão conseguir rodar por aqui. E aí a gente tem 3 bibliotecas que são as mais comuns do Python, que é a NumPy, a Pandas e a Matplotlib, e a Seaborn também. As 2 primeiras, a NumPy e a Pandas, elas têm as funções mais simples. Não vou dizer que é só soma, subtração, mas ela também faz comparação, faz conversão de dados, tem alguns scripts, tem alguns, né? Milhares de scripts nela para você fazer predição, para você usar a parte de criar modelos para predizer alguma coisa, que é o que a gente vai começar a fazer aqui. E a Matplotlib e a Seaborn são bibliotecas de gráficos. Então, você não precisa construir os gráficos, montar, como a gente pegar um componente do Delphi e montar o gráfico. Ele já gera esse gráfico. E os gráficos costumam ser bem bonitos. A diferença do Matplotlib para o Seaborn é que o Seaborn ele tem muito mais configurações, digamos assim. Eu acredito que ele seja muito mais bonito também por ter essas opções, né? Ele consegue deixar mais colorido, tem uns gráficos mais diferentes. Então, eu gosto mais de usar o Seaborn do que o Matplotlib. Sem mais delongas, vamos lá para os inícios do script. Nunca está respondendo aí, não vou nem olhar as perguntas. Vamos lá. Pega uma querida. Lembrando que o Python, ele é rigidamente indentado. Então, por exemplo, aqui ele começa daqui, de onde estava vendo o cursor. Se vocês colocarem para cá, por exemplo, deixa eu botar um comando ali. Ele vai dizer que não está indentado e ele não vai rodar. Tá? Então, se vocês não indentavam o código de vocês antes, acho que é uma boa prática. Acho não, tenho certeza, né, Muca? Uma ótima prática. Eu aprendi a indentar código, acho que com seguir as regras do Muca. Eu sempre dava 2 espaços, mas na empresa que eu trabalhava era 1. Eu falei, não, mas o Muca usa 2. E é tanto que hoje, se a gente der um enter nos Delphos mais novos, né, claro, ele já te indenta. E se você olhar, são 2 espaços. Tá? Então, o Python segue a mesma proposta. Mas ele também não te interfere se você quer colocar 1, 2, 3. O importante é que sempre você siga um padrão, né? Então, vamos lá. Eu vou ativar aqui as bibliotecas, vou importar todas elas. Lembrando que essa parte do texto aqui, todas as minhas variáveis, tudo que eu faço aqui, ele fica guardado em memória. Então, por exemplo, se eu converto uma variável de int para float, e, sei lá, apagar tudo aqui, não fechar e tentar rodar alguma coisa, aquela variável vai estar float. Se você usar, claro, a mesma variável, né? Por exemplo, aqui eu estou carregando, pegando a biblioteca do Pandas e lendo um CSV, e esse CSV está dentro da minha pasta, no mesmo lugar onde está a minha aplicação. Tá? Então, eu vou executar, vou pegar esse CSV e colocar tudo dentro do meu data frame, que no Python se chama assim, né? Eu vou criar um novo index, ou seja, eu criei uma chave primária aqui, vamos dizer assim, porque não tinha, né? Para ordenar os dados, vai de 1 até 900, por exemplo. E a gente pode executar aqui. Então, eu posso limpar. A primeira vez, deixa eu abrir o Delphi aqui, a primeira vez que ele roda, como ele tá carregando todas as bibliotecas, então ele demora um pouco, porque ele está literalmente carregando todas as possibilidades da biblioteca. Então, não estranhe se demorar um pouco no começo mesmo. Então, mas eu estou carregando 4 bibliotecas. E já está dizendo que não tem o OBD2 CSV na minha OBD CSV. Vamos lá, minha parte. De fato, eu mudei o projeto de lugar. O velho golpe. Vamos mudar o projeto de lugar uma hora antes da compra. Essa pasta fica bem mais bonitinha. Então. Qualquer coisa eu abro aqui. Não, tá de boa. Eu vou pegar aqui o arquivo e vou colocar na pasta. Deixa eu até abrir aqui. Palestras. 2021, OBD. Ué, cadê minha aplicação? Ué, agora eu já não sei onde ele tá. Deixa eu abrir o Delphi. Eu mudei, nem eu sei para onde eu mudei. Ser projetos OBD2.
Projetos. OBD2, OBD2. E tá, release. Acho que era isso, eu mudei para release. Vamos lá de novo. Então, não precisa. Ele já carregou as bibliotecas, não deu erro aqui. Então, eu posso apagar aqui para ele não precisar carregar de novo. E só carregar as outras frames. Ele não vai me retornar nada, mas eu sei que ele terminou. Então, eu vou colocar um df. Pronto. E printar esses valores. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu carreguei ele e pedi para ele me mostrar só uma parte dos dados, né? Só um cabeçalho. Se eu quiser para imprimir tudo, ele vai imprimir, mas a quantidade de dados é bem grande. E vamos imprimir um info também. Vou tirar essa aqui. Lembrando que a minha variável df aqui ela já está carregada, então, independente se eu tirar ela daqui, ela já vai estar carregada na memória. Dá um info. E aqui ele vai me mostrar todas as informações desse dataset. Então, eu tenho todas as minhas variáveis aqui originais, por exemplo, longitude e latitude, eu não vou usar, apesar de ter dados aqui, ó. Foram coletados dados, 82, 61. E dá para ver também qual tipo de dados. Então, a maioria dos que eu vou utilizar, por exemplo, parâmetro de pressão, com temperatura, são todos do tipo objeto. Lembrando também que o Python, ele não tipifica, a gente não declara int, variável, recebe 1. A gente declara que V recebe 1 e ele vai te dizer se essa variável vai para inteiro, se ela vai ser float, se ela vai ser um objeto. E aí você faz a sua conversão, tá? Mas geralmente ela sempre identifica a variável do tipo certo. Então, se colocar literalmente 1, sem aspas, ele vai identificar que é o inteiro. Se você quiser mudar para float ou para qualquer outro, você vai ter que fazer a conversão. O que a gente vai fazer aqui para ver? Então, de início aqui eu já sei qual é o tipo das minhas variáveis, eu sei que a maioria delas eu vou ter que converter, porque eu quero comparar, por exemplo, o speed com o RPM, tá? Então, vamos fazer logo, porque senão a gente acaba ficando sem tempo. Até que horas aí, Muca? 10? Já estouramos um pouquinho aí, mas tem 5 minutinhos aí pra gente finalizar. Vixe, Maria. Tá um pouquinho pequeno isso, consegue aumentar. Bom, o exemplo vai ficar disponível, tá? A ideia é a gente mostrar para vocês que a gente pegou um CSV com os dados coletados do OBD2 e a gente utilizou o Python dentro do Delphi para poder fazer toda a análise gráfica, análise de performance, gráfica que a Sileide vai mostrar. E por que a gente fez em Python? Qual é a ideia de usar o Python? Uma é que o Python é interpretado, então a gente consegue, não precisa recompilar ou mandar um executável novo, por exemplo, para o cliente, a gente pode botar essas fórmulas todas dentro do Python, né, dentro de arquivos texto. E outra que o Python, ele é melhor, ele já tem bibliotecas para construção de cálculos matemáticos, né, uma série de processos estatísticos, já está tudo pronto lá dentro dessas bibliotecas do Python. Coisa que no Delphi é aquela velha história, né? A gente tem que comprar de alguém ou vão ter que correr atrás. Tem que fazer. Então, vamos lá. Dois gráficos que eu acho que eu consigo mostrar. Não sei se vocês conseguem ver uma diferença, mas esse daqui, ele vai até 15 e o de cá, ele vai até 10. O que é isso aqui? O que é isso, Sileide? Isso aqui é a variável de compensação de combustível. Ou seja, esse carinha daqui são dois motoristas diferentes com dois carros diferentes. Então, a gente consegue ver que os gráficos para cima, né, os traços para cima, são a compensação positiva, ou seja, ele coloca mais combustível na mistura. E os tracinhos para baixo são a compensação negativa, onde ele retira combustível da mistura, não retira, mas ele reduz, para fazer essa compensação de combustível. Ou seja, o carinha de cima está gastando mais combustível do que esse carinha aqui de baixo. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse comprar, não é nem o carinha, né? O carro. Se a gente fosse comprar um carro, né? E a gente tivesse essas duas análises, qual vocês escolheriam? Claro que o carro daqui de baixo. Por quê? Ele está compensando melhor esse combustível, ele tem dados zerados em maior quantidade nesse carro aqui do que nesse. Então, quer dizer que uma série de sensores juntos, eles estão fazendo com que essa mistura fique melhor, né? Mais certa de primeira
do que o carro de cá. Então, esse carro de cá está mais desgastado. Então, já é uma primeira análise aí que a gente pode fazer. Deixa eu tentar gerar os outros 300 gráficos de uma vez só. Então, esse daqui é literalmente a porcentagem de compensação de combustível daqueles dois gráficos. Então, o primeiro ele está gastando 52% mais combustível, quando colocando mais combustível, né, no caso, do que esse de cá que está colocando 47%. E na faixa ideal, esse atinge 18% e esse só atinge 12%. Ou seja, o carro de cá literalmente está melhor do que o de cá, tá? Em alguns aspectos. Tu consegue dizer quantas linhas tem esse teu código Python aí? Ó, eu peguei o script dele aqui. Deixa eu ver. Só 293. Quanto? 293 linhas. 293. Geralmente uma função nossa no Delphi, a gente escreve lá, tem umas 50 linhas, né? A gente tem 293 linhas para fazer vários cálculos estatísticos, né? Então, é um dos exemplos por que fazer no Python e não no Delphi, né? Isso. Dá para fazer em Delphi? Dá, só tem que montar a biblioteca toda. E aqui tem a vantagem de já ter algumas funções de predição, algumas funções de machine learning, algumas funções para gerar combinados de coisas. Então, eu posso gerar aqui um pacote dizendo como ser um bom condutor e analisar todos os datasets daqui para frente, todos os dados dos outros motoristas e dizer se ele está sendo bom, mais ou menos, se ele está sendo horrível, esse tipo de coisa. Deixa eu rodar só mais um gráfico aqui. Acho que eu vou rodar todos. Manda aí. Manda tudo de uma vez. Eu fiz análise de 2 motoristas, só que eu só vou mostrar de um aqui. Porque o ideal era a gente, além de comparar as coisas do carro, comparar... Só que eu acho que te derrubei aí. Ixi. Não, tá mostrando ainda, não? Tá mostrando? Não, Vou tá tirar não. essa aqui. Pera aí. Bem no final. Se fosse outra pessoa, acertaria. Então, essa é o gráfico em relação ao primeiro motorista em relação à velocidade e ao RPM. Então, a gente sabe que a relação do RPM é que quando a gente troca de marcha, né, que o RPM subiu, a tendência é que você continue rápido, só que seu RPM caia. E aqui a gente vê que eles estão ficando quase que na mesma faixa, então não tem muita diferença. Esse motorista está literalmente pisando no acelerador sem que seja necessário, e aí ele acaba desgastando algumas peças. Vou explicar mais rápido que tem outro. E eu consigo gerar uma relação de todas as variáveis. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma relação muito alta entre a velocidade e o RPM, todas as variáveis positivas, ou seja, daqui do 0 para cima, com essas laranjinhas até o mais fraco, é porque ele está melhor relacionado com a outra variável. Então, eu sei que o RPM está relacionado proporcionalmente com o speed. Não é para ser tanto, mas ele está relacionado. Né? À medida que um cresce, o outro também cresce, mas em diversas situações ele tem que cair, mas eles crescem juntos, né? Crescem. Nossa. Outra relação alta que eu tenho aqui, que é incomum verificar, que é quando a temperatura do ar aumenta, o nível de combustível, o gasto com combustível é maior. Então, você está... na verdade, é temperatura. Quando a temperatura do motor ele aumenta, você está forçando esse motor, ele vai tender a gastar mais combustível. Assim como quando você tem uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais baixa exterior, deixa eu ver qual é não lembro qual era a variável. Então, se o tempo vai ficando mais frio, esse motor ele gasta mais para se aquecer e ele também vai acabar gastando mais combustível. Isso é uma das relações que a gente pode ver. E tem várias outras, né? As que estão do 0 para baixo não quer dizer que é uma relação ruim, mas quer dizer que ela é uma relação inversamente proporcional. Por exemplo, deixa eu ver uma boa, mais ou menos. A pressão barométrica, quando ela cai, que é exatamente isso, quando você está subindo uma serra, né? A pressão, ela cai. E aí você gasta uma quantidade maior de combustível. Não porque você está subindo uma serra, mas porque você muda de altitude, a pressão muda, e o carro acaba consumindo mais. E aí, para finalizar, acho que eu consigo rodar o outro carinha. Não sei se vocês lembram do primeiro gráfico.
GDF análise 6. É aquele já dá erro de que eu não criei essa variável aqui, porque eu pulei no código. Eu tenho DF análise 2, mas não tenho DF análise 6. E também Bom, não sei já era, filho. mas deu timeout aí, né? É. Bom, galera, a gente quis mostrar aí um pouco uma palhinha aí do que dá para fazer com Delphi, com Python, utilizando aí o que a gente fez no ano passado aí com a BD2, com leitura de dados via Bluetooth. Então, misturando um pouquinho de tudo para ver que dá para fazer muita coisa com Delphi, né? E, no caso, até trazer recursos de fora. Qualquer coisa, procura a gente, tá? Qualquer dúvida, depois no final do conference a gente sempre disponibiliza os exemplos também, vai para vocês. Eu não achei o link do conference do ano passado, tá? Mas dá uma pentelhada aí nas comunidades que a gente compartilha aí com vocês, tá? Eles compartilharam, acredito, pelo e-mail quando você faz a inscrição. Porque essa coisa bota lá no chat do hall principal lá que alguém vai gritar também. Tá bom, a gente vai gente? deixar esses códigos disponibilizados aí no GitHub da TMR, né? Que tá? Ou do seu. A gente deixar na mesma parte do ano passado, a gente acaba divulgando aí quais são as nossas redes. Ou procura lá no meu, no GitHub Slade Campus. Tu tá com o QR Code aí da avaliação? Tô. Tá, que eu tinha botado. Então compartilha tu aí. A minha tá na outra. Aí, só fechar tu aí, eu acho. Aí. Foi. Galera, puder dar um feedback aí pra gente poder voltar no ano que vem. Não esqueça de experimentar o buffet, tá maravilhoso, certo? Ano que vem a gente quer estar aí presente, lá em São Paulo. Então, por favor, venham, né? E se não avaliarem, vocês estão ligados, né? Vocês serão eliminados. Tá bom. Valeu, tropa. Obrigadão aí por tudo. Até mais.